Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do 8º ano e bem-vindos ao canal SME Capistrano. Na aula de hoje, do 8º ano, exclusivo da página 204, onde estão as nossas atividades, nós vamos falar um pouco sobre contagem. E a princípio eu quero dizer que o subtema ou o tema contagem, ele está inserido dentro de um conteúdo maior. Eu até coloquei aqui, mas é claro que a gente não vai falar sobre isso, pelo menos agora. Na verdade, pertence à análise combinatória, né? A análise combinatória é um conteúdo bem maior, bem mais aprofundado e a contagem é um subtema que está dentro, permutação, arranjo, contagem e combinação. O grande detalhe aqui é nós diferenciarmos cada uma e compreender como faz e como resolve cada uma. No caso particular de contagem, né, também tem um conceito, né? Contagem é o princípio, se refere ao princípio fundamental da contagem, ou também conhecido como princípio multiplicativo. Mas, na verdade, a pergunta que a gente quer fazer na verdade, o que é mesmo contagem, né? Como que um aluno do 8º ano, o que é que ele deve fazer para compreender e resolver questões de contagem? Então, vamos lá, algumas dicas importantes. A primeira é compreender que contagem nada mais é do que fazer uma escolha. Como assim, professor? Fazer uma escolha tão simples assim? Sim, tão simples assim. A ideia é que você tenha várias opções, serão te dadas várias opções e você deve escolher uma somente. Logo, contagem é fazer uma escolha. Uma dentre várias, uma escolha dentre várias. Bom, duas coisas importantes é que quando você pensa em contagem, você vai incluir duas dicas importantes. Uma é a letrinha E. Quando você lê o problema, você vai pensar no E. E uma outra dica é você pensar no OU. Por quê, professor? Porque para saber contagem, se você pensar na hora da questão no E, você vai usar a multiplicação. E se você pensar no OU, se a questão propuser para ti que você pode pensar na palavra ou, você vai somar. Então vamos aqui a dois exemplos básicos para a gente passar para resolver algumas questões do nosso livro. Então vamos imaginar que eu quero que tu entre, eu quero que você entre, você está no prédio, tem 4 elevadores e eu digo assim, ó, de quantas maneiras diferentes você pode entrar no elevador? Você tem 4 elevadores, coloquei aqui um desenho meio simbólico, né? Concorda comigo que tu tem 4 opções? Sim, mas tu deve escolher uma? Sim. Só que eu quero que tu entre e saia. Tu tem que entrar e sair. Entrar e sair. Olha o E, pensar no E, eu tenho que pensar em quê? Multiplicar. Professor, repete aí, não entendi. Eu quero que tu entre, mas eu quero que tu saia. E eu não mostrei nenhuma restrição, não dei nenhuma restrição. Tu pode escolher quais e todos os elevadores que tu quiser. Então, ó, entrar e sair. Professor, o que é que eu faço? Multiplico. No caso aqui, eu vou multiplicar 4 vezes 4. No caso aqui, eu vou multiplicar 4 vezes 4, que dá 16. Entrar e sair, eu tenho 4 para entrar e para retornar não dei nenhuma restrição, então 16. Agora, na mesma situação, eu quero que tu entre, e aí tu vai retornar, tu vai sair, só que eu quero que tu não repita o elevador. Então, eu estou dando uma restrição. Tu vai entrar e sair sem repetir. Agora, concorda comigo que para entrar tu tem as 4 alternativas, opções? Tem. Agora, concorda comigo que na hora de tu sair tu não pode repetir o elevador que tu já acessou? Claro que não. Então, no retorno, tu tem 4 opções? Não, só tem 3. Então, veja, de novo, tu vai... A ideia do E, mas tu vai multiplicar, só que agora tu vai deixar um de fora, porque o que tu entrou, tu não pode retornar. Sem repetir. 4 vezes 3, 12. Mas a ideia aqui é a ideia do pensar no E e a ideia do princípio multiplicativo. Eu resolvo pela multiplicação. Segundo exemplozinho para a gente resolver as nossas questões. Imagina que eu tenho 3 cidades, ABC. E eu proponho para você, a pergunta é, de quantas maneiras tu vai da cidade A até a cidade C, só que eu quero que tu passe por B. Tu tem que ir da cidade A até a cidade C, mas eu quero que tu passe pela cidade B. Concorda que tu de A até B tu tem 2? Beleza. De B até C tu tem 3? Então o que tu vai fazer? Simplesmente multiplicar. 2 vezes 3, 6. Só que agora eu quero que tu vá da cidade A até a cidade B e retorne até a cidade C
e retorne da cidade C para a cidade A. Professor, daqui para lá eu já sei que são 6, 2 vezes 3. Princípio multiplicativo na volta? Sim, porque eu não dei nenhuma restrição. E se eu falasse assim, olha, tu tem que ir de A para C, retornar de C para A, mas tu não deve repetir o caminho, tu diminuiria 1. Sim, professor, tu pode fazer isso. A ideia é essa. Mas no caso aqui, tu vai retornar de C para A, tu pode usar todos os caminhos. Então, de novo, eu tenho agora, só para alternar aqui, 3 vezes 2. Eu falo assim, ó, tu vai de A para B, tu vai de A para C, passando em B, e tu retorna de C para A, passando em B. Olha a ideia do E. Então, o que eu faço? Eu já tenho 6, o que eu faço com todas as possibilidades para escolher uma? 6 vezes 6, 36. Professor, não compreendi. Vou repetir. Tu vai de A para C, então tu tem 2 vezes 3, tem 6. Só que agora eu quero que tu vá de A para C, passando em B, e retorne de C para A, também passando em B. Então, eu tenho 3 vezes 2, no total eu tenho o quê? 30 e 36. Então, agora nós vamos passar para resolver algumas questões do nosso livro. Bom, vamos resolver 2 questõezinhas do nosso livro didático. Fique atento, são 2 questões de tudo que a gente acabou de comentar aqui na parte explicativa. Lá na questão 1, a proposta da questão é confeccionar uniformes. Esses uniformes são camisetas e shorts, de formas que são camisetas vermelhas, de cor vermelho, camiseta de cor amarela e camiseta de cor branca. Fazer os uniformes com shorts azul e branco. Uma coisa que eu esqueci de falar lá na explicação é que uma outra maneira de fazer essa multiplicação sem fazer o cálculo é fazer o que os caras chamam de árvore das possibilidades, que é um diagrama onde você encontra todas as possibilidades sem multiplicar. Eu vou fazer aqui para ti, ó. Fica atento. V de vermelho, claro, as camisetas, A de amarelo, B de branco. Coloquei maiúsculo, tentei colocar maiúsculo para diferenciar. Confeccionar uniformes, eu vou ter que fazer os shorts, são 2. A de azul, B de branco. Professor, o que tu vai fazer? Já sei. Eu vou fazer uma camiseta vermelha e um short azul, uma camiseta vermelha e um short branco, uma camiseta amarela e um short azul, uma camiseta amarela e um short branco. E por último, é claro, uma camiseta branca com short azul e uma camiseta branca com short branco. Professor, tem mais? Tem não, claro que não. Concorda comigo que por que ele está chamando de árvore? Porque ele colocou aqui todas as possibilidades, né? Ei, professor, e cadê o princípio multiplicativo que corresponde a isso aí? Está aqui, cara, eu tenho 2 shorts e eu tenho 3 camisetas. Logo, 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 dá 6. Se a pergunta lá for de quantas maneiras ou quantos uniformes serão confeccionados usando exatamente essas camisetas com essas cores e esses shorts com essas cores, nós vamos fazer 6 uniformes. Essa é a resposta da letra A. Tu pode fazer usando aqui o diagrama, né, que é a árvore das possibilidades, ou seja, de tudo que tu pode ter, de todos os uniformes possíveis, né, e resolver pela multiplicação. O 2 é dos 2 shorts e o 3 é das 3 camisetas. E a letra B, ele pergunta assim, de todas as possibilidades, professor, são essas? Sim, de todas as possibilidades, quantos uniformes que eu vou ter, só que tem que ter a camiseta branca. Atenção, a camiseta branca tem uma restrição. Professor, precisaria fazer cálculo? Até poderia, mas veja aqui, eu vou aqui no diagrama das possibilidades e vejo que camisetas brancas B maiúsculo com short B minúsculo, camiseta branca B maiúsculo com short B minúsculo. Logo, sem nenhum problema, eu tenho 2 uniformes. É isso. Então vamos para a questão 2 agora da página 205. Lembrar que essa que eu acabei de resolver foi da página 204. Lá é assim, tem uma sorveteria que ela tem 16 sabores de sorvete, bolinhas de sorvete, né? É gostoso demais. E como recheio, né, tem 3 caldas, calda de morango, de chocolate e de caramelo. Professor, já sei que tu vai perguntar, de quantas maneiras eu posso fazer sorvetes, né, os sabores com calda, com as caldas morango, chocolate e caramelo. A pergunta que está lá é assim, pergunta 2 da página 205. Professor, a gente poderia fazer o diagrama, fazer a árvore das possibilidades? Poderia. Mas no caso aqui ficaria muito grande e ocuparia muito espaço. O que eu vou recorrer a quem? Ao princípio multiplicativo. Simplesmente. Vou multiplicar. Quem, professor? As 3 caldas. Vezes quem, professor? Vezes os 16 sabores. Só isso, professor? Claro que só isso. Estou multiplicando 3 vezes 16 dá 48. Alguma dúvida? Acho que não. São 16 sabores para formar bolas de sorvete, né, ou sorvete com 3 caldas.
3 vezes 16, 48.